A gente aprendeu que para se desenvolver precisa controlar as emoções, principalmente a ansiedade. Como se sentir ansiedade fosse fraqueza, como se algumas emoções fossem inimigas a serem combatidas. E se você anda cansado e vê a ansiedade como a vilã da sua vida, eu entendo. Eu também pensava assim, até descobrir na prática terapêutica e na ciência que o problema não é sentir ansiedade. Se você tiver coragem para uma nova descoberta, vem comigo e eu vou te mostrar por que lutar contra nossas emoções só piora tudo. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Tiago, terapeuta, estudante de Ciência da Felicidade, e aqui no Complexamente Simples conversamos sobre desenvolvimento pessoal e bem-estar emocional sem complicar. E falando em complicar, parece que a nossa mente faz isso com muita facilidade. Esses dias eu estava tentando configurar uma TV e eu apertava o botão e outro botão e nada. Fiz o que todo mundo faz. Chacoalhei o controle, dei umas batidinhas. Eu pensei que podia ser as pilhas, mas elas estavam novas. Até que eu entendi o que estava acontecendo. Naquela função que a TV estava, aqueles botões não funcionavam. O que isso tem a ver com as suas emoções? Pense comigo. Algo muito parecido acontece com a nossa mente. A mente é ótima em controlar o mundo físico à nossa volta. Claro, existem muitas coisas que nós não podemos controlar, mas se uma lâmpada queimou, a gente troca. Se algo está fora do lugar, a gente ajusta. É como apertar o botão e ver o resultado na hora. E convenhamos, a sensação de controle é muito boa. Onde nós estamos errando então? O problema é que a gente aprendeu a tentar fazer a mesma coisa com os nossos pensamentos e emoções. Como se existisse um botão para desligar a ansiedade, outro para aumentar o foco ou para melhorar o desempenho. E se você está procurando esses botões, o que eu vou te contar agora pode ser desconfortável em um primeiro momento, mas também pode ser profundamente libertador. Eu sei bem o que é viver com a mente acelerada, aquele aperto no peito, pensamentos que não dão trégua. A gente se pergunta, por que eu não consigo relaxar? E quase sem perceber, começa a procurar o botão imaginário. Um botão que diminua o volume de uma mente que não para de pensar. Eu mesmo tentei fazer isso por muito tempo. E o que eu fazia? O que talvez você também faça. Aprendi a discutir com os meus pensamentos. Quais são as provas que provam que isso é verdade? Qual seria o pior cenário se isso realmente acontecesse? Então eu discutia com a minha mente e por um tempo isso funciona, mas depois vinha o efeito rebote. Curioso ou talvez até triste é que a nossa mente não gosta da ideia de não estar no controle. Então quando uma estratégia para de funcionar, a gente procura outra e outra e mais outra. E foi assim que eu conheci a atenção plena, ou mindfulness, como muita gente chama. E olha, é realmente muito boa. Vale muito a pena aprender as técnicas de atenção plena. Ter momentos de presença ajudam sim, com certeza. Eu mesmo ensino essas técnicas a meus clientes de terapia. E se faz sentido para você, escreva atenção plena aqui nos comentários para a gente saber se vale a pena gravar mais vídeos sobre esse tema. E eu estou falando que a atenção plena é muito boa, que eu mesmo ensino, e ao mesmo tempo quero dizer que ela não funciona? Como assim? Já te explico. O problema não é a técnica em si. O problema é usar qualquer técnica com o único objetivo de controlar as nossas emoções.
porque aí a gente entra num ciclo de luta e fuga. A ansiedade aparece, tentamos fugir dela. Quando não dá para fugir, tentamos controlar com ainda mais força, aplicando alguma técnica para aliviar a ansiedade de alguma forma. É como apertar cada vez mais forte o botão do controle remoto, achando que assim ele vai funcionar, quando na verdade aquela não é a função do botão. Na verdade, talvez nem seja a função do controle. Todo esse esforço para controlar o que sentimos acaba drenando a nossa energia. E por que é tão sério assim perder energia nessa luta contra as nossas emoções? Porque essa energia poderia estar sendo usada em coisas mais importantes para nós. A gente fica tão ocupado lutando contra emoções difíceis que sobra pouco espaço para ter paciência com os filhos, começar aquele curso, crescer profissionalmente ou simplesmente viver com mais presença. E talvez você esteja se perguntando, tá, então o que eu faço com tudo isso? O que eu tenho para te oferecer aqui não é uma técnica milagrosa, mesmo porque provavelmente você usaria essa técnica para controlar as emoções, o que é compreensível. O que eu tenho para compartilhar é algo que eu aprendi estudando e praticando a terapia de aceitação e compromisso. Isso me ajudou de verdade, ajudou a Esther, minha esposa, e tem ajudado muita gente que eu atendo. E se isso tudo está fazendo sentido para você, está começando a fazer sentido, considere deixar o seu like para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas que estejam precisando. E vou falar de forma direta, mesmo correndo o risco de soar estranho num primeiro momento. E se em vez de tentar controlar as emoções, você experimentasse abrir mão desse controle? E se deu vontade de sair do vídeo agora, fique tranquilo. Isso tudo é a sua mente, assim como a minha, resistindo à ideia de não ter controle. Mas e se o caminho não fosse controlar o que sente, e sim aceitar que emoções não são totalmente controláveis? E nossa mente pode protestar dizendo, mas se eu não controlar o que eu sinto, eu vou perder o controle da minha vida? Existe uma grande diferença entre tentar controlar as emoções e escolher agir mesmo sentindo o que sente. Pense comigo, quantas vezes você já esteve muito ansioso, ansiosa e ainda assim agiu? Talvez na prova prática da carteira de motorista, o coração disparado, as mãos suando, mas você foi lá e fez a prova. Ou numa entrevista de emprego, nervoso, inseguro, mas compareceu. Ou até com raiva de alguém, mas escolheu falar com calma. E isso mostra algo poderoso. Nós não precisamos obedecer tudo o que a mente diz. E podemos agir alinhados com o que importa, mesmo com emoções difíceis presentes. Me dê só mais um minutinho para eu te perguntar uma coisa. Com tudo isso que eu expliquei nesse vídeo, de como nos esforçamos tanto por controlar as nossas emoções, de como o controle sai pela culatra, drena nossa energia para aquilo que é importante para nós, não gostaria de experimentar algo que te ajude a usar suas energias para o que é importante para você? Gostaria de aprender como abandonar o controle e usar outras estratégias? Comente "quero estratégias" para nós sabermos se fazemos mais vídeos com estratégias sobre isso. E como bônus, eu já fiz um vídeo explicando uma alternativa ao controle, que é esse aqui. E se quiser se desenvolver e ter mais bem-estar junto com a gente, se inscreva no nosso canal. Obrigado por sua atenção e a gente se vê por aqui.